Zé William, inicialmente eu gostaria que o senhor se apresentasse, principalmente o pessoal da região metropolitana de Campina Grande. Olha, Maté, José William, há muito tempo milito nessa área sindical. Comecei no Sinduscom muito cedo mesmo. Já participei até da terceira eleição dele em 1985. E militando, me elegi presidente em 1994, a primeira vez. E tinha um lema interessante: liderança e representatividade rumo ao terceiro milênio. Era uma chapa na sua grande maioria, de garotos de 32, 35 anos de idade, e quando eu vejo hoje, isso já se passaram aí 30 anos. Né? Então é toda uma trajetória na vida empresarial, como engenheiro civil, como empresário da construção civil, como empresário da área hoteleira. Né? Participei de diretorias da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil como vice-presidente. Participo aqui da Federação das Indústrias, como tantos outros colegas que estão hoje em dia conosco aqui, né? Também participando na qualidade de diretor, na qualidade de um dos vice-presidentes, e agora ultimamente como vice-presidente da região litoral. Né? É toda uma história de trabalho ligada à área empresarial, ligada à área cooperativista. Faço parte com muita honra aqui do Cicobi Paraíba, desde 2018, abril, maio de 2018, participo do Conselho de Administração, né? Gosto muito das reuniões, são reuniões presenciais bacanas, faço questão de estar sempre presente por aqui, né? E fazendo isso que a gente gosta, a gente que é empresário gosta de fazer, que é trabalhar, que é produzir, gerar emprego e renda, inovar sempre que pode, né? E fazer com que essa geração que está aí, e eu talvez esteja passando numa geração de transição já, possa ouvir um pouco da gente, mas ao mesmo tempo a gente continuar aprendendo para tentar fazer, nesse caso hoje aqui, uma FIEP melhor, uma FIEP mais dinâmica, uma FIEP que venha trazer cada vez mais desenvolvimento à Paraíba. Nesse processo dessa eleição suplementar na Federação das Indústrias, um gargalo aqui em relação a Campina Grande, que tem sido objeto de tema principal desse processo, que é um processo interno, envolve sindicatos, mas acaba reverberando na cidade inteira, que é o temor em relação à sede da FIEP em Campina Grande e o senhor ser um empresário radicado em João Pessoa. Guilherme, até a gente responde isso com muita tranquilidade. A nossa história tem demonstrado que a gente gosta de Campina Grande, aprecia e elogia essas coisas boas e bacanas do campinense. Né? Inclusive eu sou um adepto do campinismo, essa coisa que bota Campina Grande sempre acima, Campina que gosta de produzir, Campina que gosta de inovar, não é à toa que Campina é a cidade da inovação, é a capital do trabalho do Nordeste. E não tem sentido, eu acho isso até uma bobagem, me desculpe os que advogam essa tese, porque até nessa própria eleição, alguns dos lados aí estavam advogando, quem sabe, uma possível candidatura de um colega nosso, vice-presidente, região Sertão, Clodoaldo, gente muito boa. Clodoaldo era de Patos e tinha alguns torcendo por isso. Quer dizer que Clodoaldo também iria levar a FIEP para a cidade de Patos. Então eu acho isso uma bobagem, eu digo até que deve ser falta de assunto comentar uma bobagem dessa, porque Campina Grande tem uma história, a FIEP faz parte da história de Campina Grande. Aqui que nasceu a Sudene na FIEP, o grito das águas de aqui, toda essa força que Campina Grande tem na industrialização, a FIEP está presente. Inclusive, é uma das poucas federações do Brasil, só existem duas, aqui na Paraíba e no Piauí, onde elas não estão na capital, e isso não é nenhum demérito, pelo contrário. Eu acho que isso é um estímulo para que a gente possa cada vez mais interiorizar e dar amplitude partindo daqui e levar a federação cada vez mais a todos os rincões do estado. O senhor divulgou uma carta-programa para ser colocada ao crivo dos eleitores nesse processo da FIEP, e o senhor pontua lá a questão de reforma estatutária. Nessa perspectiva, o que é que o senhor vislumbra como mais urgente nessa reformulação? Olha, é uma carta compromisso, foi algo que eu quis me expor, quis me comprometer, mostrar as nossas ideias, mostrar um programa. Eu fiz isso quando fui presidente do Sinduscom a primeira vez, e naquela época também fizemos 10 temas. E hoje também, mesmo passado 31 anos depois, fizemos a mesma coisa. São temas, são compromissos,
são coisas que precisam ser feitas, que precisam ser realizadas. E essa mudança estatutária, eu acho que é a maior delas. Pelo próprio tempo da instituição, precisa ser mais dinâmica, se atualizar melhor. E um deles, inclusive, é de imediato acabar com essa reeleição eterna, podemos dizer assim, para que a gente tenha oxigenação, para que a gente tenha renovação dos quadros e que tantos empresários competentes que tem em Campina Grande, que tem na Paraíba inteira, possam pleitear e chegar ao topo da federação, para que cada vez mais essa federação tenha pessoas competentes, capazes, dinâmicas, modernas, não é? Antenadas sempre com a ordem do dia, para que a gente tenha cada vez mais uma federação mais forte. Vamos mudar sim o estatuto, contar com a participação efetiva do Conselho, para que a gente possa fazer não só essa, mas tantas outras modificações que a própria carta aí diz de forma clara. Nessa carta eu gostaria que você debulhasse um outro item, que é a questão da adoção de um guia de transparência. Olha, hoje não se pode tomar conta de uma instituição, se dirigir a uma instituição do porte, do tamanho, da amplitude da nossa Federação das Indústrias, se não houver transparência em toda a sua esfera. A começar da presidência, passando pelo Conselho, passando pelas principais instituições como SESI, SENAI e IEL, em todas as esferas, para que, através da transparência, se dê cada vez mais condições para que a sociedade participe também desse processo. Não só diretamente o industrial, o industriário, mas a sociedade como um todo, para que possa opinar, para que possa construtivamente contribuir e nós tenhamos a condição de uma boa comunicação, porque a transparência vai fazer com que as pessoas tomem mais cuidado, façam sempre e tentem produzir mais e melhor, e eu tenho certeza que quem ganha com isso é a indústria, quem ganha é a sociedade. Agora, o que é que o senhor realçaria para fora da comunidade, do Sistema S, em termos de compromisso de sua eventual gestão, porque a FIEP ecoa além dos seus muros e além de sua engrenagem? Olha, a FIEP pode participar, Arimatea, de diversas formas. A capilaridade que o Sistema S tem, que ele vai de João Pessoa a Cajazeiras, ele vai por toda a Paraíba, isso é indutor de educação, isso é indutor de saúde e a sociedade participa disso, né? Boa educação, boa saúde, condições de você poder fazer com que as pessoas que estejam no próprio sistema, né, se reciclem, se capacitem cada vez mais, os próprios empresários também. Isso você vai refletir numa sociedade mais participativa, numa sociedade mais dinâmica, numa sociedade onde você vai abranger tranquilamente por essas interferências, por essas interseções que irão existir na cultura, né? Vai também na mobilidade, em tantas outras coisas que o Sistema S, que a Federação das Indústrias pode tranquilamente contribuir. Para o segmento industrial, o que é prioridade hoje em termos de macroeconomia? Olha, nós temos aí uma reforma tributária que o Congresso Nacional aprovou e está dando continuidade, precisa se cuidar nas suas especificidades, né? Precisamos tratar urgentemente para diminuir essa burocracia infernal que nós temos, precisamos aumentar a segurança jurídica para que se tenha cada vez mais condições de você empreender, de você ter coragem de investir, né? Precisamos fazer bastante com que o empresariado esteja cada vez mais bem preparado. Precisamos a Casa da Indústria aberta aos sindicatos e aos seus sindicalizados, para que a gente possa oferecer as condições necessárias para que todos cresçam, para que todos participem, para que todos tenham condição da legislação em vigor, das mudanças existentes, né? Desse complicado arcabouço tributário que nós temos. Então, nós precisamos ter competitividade, e a competitividade passa exatamente por educação, por conhecimento em todas as áreas, por um relacionamento muito bom com os poderes públicos em todas as suas esferas. Essa eleição, como a gente frisou há pouco, é uma eleição suplementar para um complemento de um mandato em curso. E ela se dá com a disputa de 2 vice-presidentes eleitos na eleição anterior, a eleição normal. O que para o eleitor da FIEP, o sindicato que tem o seu voto na FIEP, o que é que diferencia 2 vice-presidentes?
Olha, eu digo a você com muita tranquilidade que são 3 vice-presidentes executivos nessa diretoria. O vice-presidente do Sertão, ele declinou, não é, da aptidão natural que ele tem de ser candidato e ficou entre Cassiano Pereira, aqui da região sindical Campina Grande, e José William, esse que vos fala, região de João Pessoa. O que vai diferenciar, oriundos da mesma base que nós somos, vai ser o passado de cada um, a história de cada um, aquilo que cada um pôde fazer até hoje. Não existe futuro sem presente e não existe presente sem passado. Então eu tenho a impressão que vai falar mais alto agora aos 26 eleitores diretamente nesse processo, é exatamente tudo aquilo que cada um pôde fazer, a confiança que cada um inspira nas propostas que estão fazendo. Eu tive a coragem de me expor de imediato, fiz uma carta compromisso de imediato, foi uma carta de próprio punho, tá? Uma carta daquilo que eu pratico a vida inteira. Então vai caber ao nosso eleitor, aos nossos conselheiros, no dia 9 próximo, às 15 horas, na sede da FIEP, fazer essa decisão. Quero dizer a você que tinha o condão de presidir a eleição diretamente. E repassei, solicitei ao Ministério Público do Trabalho na Paraíba que conduzisse esse processo para que tivesse uma tranquilidade maior, uma transparência ainda maior, para que a gente pudesse, de uma vez por todas, fazer com que a FIEP volte a ter paz, a gente possa fazer a conclusão desse mandato e, se Deus quiser, quem vencer, fazer tudo isso que eu disse há pouco. Fazer uma FIEP maior, uma FIEP melhor, uma FIEP que possa engrandecer cada vez mais o desenvolvimento da Paraíba.